As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Bem-vindos ao primeiro Porque Sim Não é Resposta da semana. Eu sou a Judite França e comigo está sempre o psicólogo Eduardo Sá, hoje para falar de uma iniciativa legislativa de cidadãos que junta mais de 24.000 pessoas para garantir que todas as mães e pais tenham direito a 6 meses de licença parental. Olá Eduardo, boa tarde. Isto é um tema muito importante e que é preciso fazer, às vezes, uma grande força para que entre na agenda e para que se discuta publicamente. Olá, Judite. Eu acho que é. E, sobretudo, quando nós andamos a discutir cai governo, não cai governo, eu acho muito importante que este tipo de assuntos não passem de uma legislatura para outra e sejam tomados muito a sério. Evidentemente que isto tem custos, evidentemente que entra sempre aqui um cálculo que em muitas circunstâncias nos inquieta, porque se fica sempre com a ideia de que não há uma noção muito clara do que é que se quer para o planeamento da gravidez e já agora para estas questões demográficas que nos deviam alarmar a todos, mas que pelos vistos nem sequer são alarmantes. E, portanto, eu acho que uma iniciativa destas é uma iniciativa muito bonita, porque significa que, independentemente de, às vezes, andarmos a discutir protagonismos políticos e outros tipos de coisas que nem sempre são bonitas, este compromisso dos cidadãos com a Assembleia da República e com a discussão de aspectos tão sérios como estes, nos devia levar a dizer, sim, o caminho é por aqui. Quanto mais nós tivermos cuidado com a forma como acolhemos os bebés, mais somos sérios na maneira como olhamos para o futuro e nem sempre as duas coisas parecem andar de mãos dadas no dia-a-dia, sobretudo das iniciativas legislativas. Há uma proposta que foi aprovada na generalidade, mas há vários pontos que estão em risco, nomeadamente as famílias monoparentais ficam aqui desprotegidas porque uma versão de um dos partidos quer impor a divisão da licença entre progenitores, ignorando que há milhares de mães e pais que criam os filhos sozinhos, não é? Sim, e já agora, porque eu acho que é muito importante que isto fique claro, muitas das mães, pegando sobretudo nesse exemplo, muitas das mães que criam os filhos sozinhos não são aquilo a que, com um gosto duvidoso, em muitas circunstâncias se chamam produções independentes, que todavia têm que ser respeitadas, uma vez que tudo isso faz parte de uma realidade com a qual convivemos. Muitas vezes são, volto a pôr só o acento tónico no feminino, mas podemos também ir ao masculino, muitas vezes são mulheres que tinham uma relação que, enfim, foi assumindo o seu curso normal e que durante a gravidez, ou às vezes durante dos primeiros meses de nascimento do bebê, acabaram por se separar, que é uma realidade com a qual nós temos que conviver e, portanto, penalizar por causa deste pormenor, quase como dando a entender que um bebê precisa ter uma mãe e um pai, não colhe neste pequeno pormenor, porque muitas vezes tem uma mãe e um pai que foram mães e pais e que continuam a ser, mas que por questões das relações e do quanto um bebê às vezes abala uma relação, circunstancialmente passaram a deixar de o ser. Seja como for, nós não podemos também esquecer as outras realidades e não é por nós estarmos a tentar ignorá-las que, de algum modo, estamos a criar uma regra que seja transversal a todos os bebés, porque, de facto, aquilo que está em causa não são tanto os direitos dos pais, são
as necessidades e os direitos dos bebés. E depois também há o direito de cada família decidir de forma livre como gerir a licença, porque, enfim, cada família tem uma realidade diferente, não é? Hoje dito, cada família tem uma realidade diferente e cada trabalho tem uma maleabilidade diferente, porque a verdade é que nós vivemos todos num mundo de cabeças abertas, mas quando chega a altura de uma pessoa chegar ao seu local de trabalho e dizer, olha, atenção, eu vou estar 6 meses a dar assistência à minha família, neste caso, cuidando do meu bebê, em muitas circunstâncias, há entidades patronais que não acham graça nenhuma e, no contexto das famílias, há vínculos laborais onde é possível ter uma opção como esta e há vínculos laborais onde, tristemente, não é possível. E, portanto, às vezes a realidade é muito mais filamentosa do que as iniciativas legislativas porventura supõem e, portanto, podermos ter suficientemente a versatilidade de perceber que há um mundo que é novo em muitos aspectos e que ninguém quer passar por cima de valores que tenham a ver com a família. Pelo contrário, uma decisão como esta tem sobretudo a ver com os valores da família e com a repercussão que um bebê pode ter na construção de uma família. Bebés mais saudáveis significa invariavelmente, seja qual for a família em questão, significa obviamente famílias que vão à boleia dessa saúde e dessa saúde mental e saúde relacional e tudo junto pode obviamente ajudar a construir um futuro melhor, começando logo no princípio. E depois há outra questão também que se põe sempre nestes casos, que é a ideia de que, segundo a recomendação da Organização Mundial da Saúde, a amamentação exclusiva deveria durar os primeiros 6 meses de vida. Quando a OMS trouxe isso à discussão, trouxe tomando em consideração aquilo que era a discrepância imensa, século passado ainda, entre um mundo desenvolvido que usava leite sintético e um mundo subdesenvolvido onde o aleitamento era uma questão de vida ou de morte para muitas crianças. Evidentemente que a Organização Mundial da Saúde deu um passo à frente no sentido de dizer, olhem, esta não é uma questão entre o mundo desenvolvido e o mundo subdesenvolvido. Esta é uma questão que manda ao bom senso, sempre que seja possível, e já agora, sempre que a mãe assim o queira, é uma questão muito importante para o desenvolvimento do bebê, tomando em consideração toda a sua vida. E, portanto, num contexto destes, não é um luxo asiático, não é. É uma medida de saúde, é uma medida que, inclusivamente, fazendo com que os bebés sejam mais saudáveis, se pode contribuir até para que haja menos absentismo e tudo mais, mas o que está à frente de tudo é, de facto, aquilo que são as necessidades do bebê, tomando em consideração todo o seu desenvolvimento, e se nós tivermos este cuidado, nós estamos a trabalhar de uma forma séria, tomando em consideração o futuro, claro. É preciso chamar a atenção dos partidos. A questão é como fazê-lo com os dados todos em cima da mesa, como se conhecem, não é? Eu tenho a ideia que quando nós fazemos apelos sensatos, por mais que haja às vezes algumas barreiras ou algumas comportas num partido ou noutro, eles obviamente são feitos de pessoas que têm realidades familiares que no século XXI não são milimetricamente iguais àquilo que durante muitos anos, e com todas as reticências, porque isso é um guarda-chuva que nem sempre é tão esclarecedor como à primeira vista pode parecer, mas hoje, de facto, nós não podemos falar da família tradicional como se, no fundo,
fosse uma realidade imutável, porque nunca foi. A família sempre foi uma realidade verdadeiramente aberta e, bom, esta abertura de tantas transformações sociais que até trouxeram mais verdade à realidade social, bom, é transversal a todos os partidos, como não podia deixar de ser, e, portanto, eu acredito, sinceramente, que sem que rasguem as suas convicções, os seus princípios programáticos, aquilo que, no fundo, são os fundamentos desses princípios programáticos, ainda assim não deixem de tomar em consideração que não estão a decidir para nichos dentro de toda a população portuguesa, mas estão a decidir para todos, tomando em consideração uma lei que pode ser muito importante para todos os bebés que venham a nascer em Portugal. E isso eu acho que é um motivo de orgulho para todos os partidos, estejam à esquerda, estejam à direita, ou tenham os princípios que entendam ter fundamentados naturalmente em todas as suas realidades ideológicas. E as famílias esperam por este direito. Esperemos que seja possível chegar então aos 6 meses de licença parental paga a 100%. Eduardo, um grande abraço. Encontramos-nos amanhã para mais um tema. Até lá, já sabe, continua a ouvir-nos em podcast e a escrever para eduardosá@observador.pt. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Um grande abraço para si, Judite, e até amanhã.